E aí, partiu? Gente, esse episódio tá incrível. A gente vai conversar com a nossa amiga Fernanda. Ela já morou na Coreia com a bolsa de estudos, ela trabalhou na Filipinas, passou por quase um ano lá e também morou e trabalhou na Polônia por 2 anos. Ela tem um trabalho remoto que facilita essa vida, que é quase nômade, né? Porque você tá um lado, depois outro. E agora ela está na Tailândia, e vai passar alguns meses aí na Ásia, e depois ela vai ver o que que ela faz, né? Então é uma trajetória assim muito interessante, a gente tem muitas curiosidades aqui para saber. E, Fernanda, a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus convidados que vêm aqui no Brazucas: por que você decidiu Tailândia? Você que já passou pela Coreia, Filipinas, Polônia, por que você decidiu morar na Tailândia? Então, primeiro, quando eu morei nas Filipinas, eu gostei muito do Sudeste Asiático, né? Uhum, Porque tem essa magia da Ásia, né? Que é cheia de coisas e comércios e muitas coisas uhum, acontecendo, né? E tudo muito barato, né? sim. Então, aí eu fiquei com curiosidade de conhecer os países ao redor e comecei a olhar para a Tailândia, né? Uhum, E até quase planejei uma viagem para Tailândia, mas acabou que não rolou. sim. Aí fui embora das Filipinas e fiquei com Uhum, isso na cabeça. E aí depois eu fui conhecendo mais sobre a Tailândia. Aí uhum. eu vi que eles eram budistas e nossa, eu quero, né, Nossa. experimentar um país budista porque a cultura Uhum, muda, né? O pensamento muda, a sim. mentalidade muda. E é uma das coisas que eu hoje eu estou interessada muito em meditação e tal. Então, aí eu Legal. fiquei muito assim, Tailândia, Tailândia, Tailândia é o meu, tá no primeiro da lista. Aham. E claro, outras coisas facilitam, né? Porque é Uhum, mais barato. Então, sim. com o salário de nômade digital, que às vezes, né, pelo menos no começo da vida nômade, né, que você vai pegando os Uhum, trabalhos remotos, freelancer e tal, então tem que ser lugar barato, né? uhum. E eu comecei a vida nômade recentemente, porque eu, na verdade, Legal. sempre quis ter a vida nômade já há muitos anos, mas sempre estava muito difícil. Então, aí eu até fui para as Filipinas, depois fui para a Polônia, Uhum, mas eu sempre fiquei com essa coisa de liberdade. Até tatuei nas Filipinas, tatuei a palavra freedom, porque eu legal. sou louca pela liberdade. Mas eu sempre fiquei frustrada que não funcionava. E Aham. aí o que aconteceu que em outubro essa empresa que eu trabalhei nas Filipinas precisou de mais conteúdo, que eu produzia conteúdo para eles. Uhum, E aí eles me contrataram, um salário menor do que eu tinha lá, mas eu calculei, eu pensei, ok, isso dá para viver na Tailândia. Mas a Tailândia estava fechada ainda, então eu fiquei nossa. assim, né, empurrando com a barriga. E aí eu estava planejando em junho, acho, né? Uhum, Mas aí eu me encontrei em São Paulo, trancada dentro do apartamento, uhum. gastando muito dinheiro, porque eu pagava, sei lá, 2 mil e poucos de aluguel, Nossa. só ficava trancada dentro de casa por causa do Covid, e também não queria sair para gastar dinheiro, porque a comida também, né? Todo mundo sabe que o Brasil está cada vez pior em questão de comida. Sim. E aí eu me encontrei ali sozinha, trancada dentro do apartamento, gastando dinheiro. Falei assim, gente, pera, é agora, vamos lá. Aí antecipei tudo, e de acordo com a passagem mais barata também, tudo é Uhum. friamente calculado. Sim, tem que ser. E daí eu vim em maio. Então, mas foram meses de estudo, seguindo pessoas daqui para ver, né, questão de comida, que realmente é mais barato que no Brasil. Sim. Mas aí também depende, porque a comida tailandesa é bem mais barata que no Brasil. Aí você vai querer outro tipo de comida aí, Uhum. ainda continua mais barato, mas aí você muda a mentalidade. Você pensa assim, por que eu vou comprar um negócio que é R$ 30 se eu posso comer por R$ 7? Sim. Então, R$ 30 começa a ficar caro também. Aperta, aperta. Então, foi assim que eu decidi e Uhum. realmente vim. E quanto tempo você ficou na Coreia? Na Coreia, eu fiquei 10 meses, que foi o tempo da Legal. bolsa de estudos, Aham. né? E a Coreia foi uma paixão, assim, eu sempre quis. Tentei 4 anos bolsa de estudo. Uhum. Tentei, tentei, Legal. tentei. A de mestrado, né? Que é bem famosa, inclusive. Uhum. Mas não conseguia, eu acho que provavelmente por causa da minha nota na faculdade, que não chegou a ser 8, a minha média. E Uhum. aí, pronto, né? Vou ser excluída para todas as universidades pro resto da minha vida.
Então, aí eu consegui uma que brotou no meu Facebook. Tanto é que eu até depois disso, a gente fala, vou excluir Facebook porque ocupa tempo. Depois disso, eu pensei, nunca vou excluir meu Facebook. Foi ali que eu achei a oportunidade da minha vida. Acaba sendo uma Que rede de contatos. então, na verdade, brotou aquela bolsa ali. Eu pensei, vamos tentar, sabe? Foi aquela coisa bem tipo. E aconteceu. Legal. E quando você estava lá, você estava trabalhando, estudando? Não, só estudando mesmo, era de manhã e de tarde. De manhã coreano e à tarde era web programming. Legal. Que foi a área que eu escolhi. Na verdade, foi a única opção que eles deram, mas eles tinham outras opções lá. Mas era uma coisa que eu queria também, Legal. né? Mas, infelizmente, essa área na Coreia, eles são evoluídos em milhões de aspectos, mas nessa área, não muito. Então, eu não terminei com segurança para trabalhar com isso, nem com conhecimento necessário, porque eles trabalham de uma outra forma, diferente do mundo. Então, não foi dessa vez que eu consegui virar nômade, né? E não sou programador. Como assim de outra forma? É que eu não tenho nem ideia. Qual é o estilo de trabalho deles? Eles usam... como é que eu vou explicar isso? Mas, geralmente, os sites que a gente vê tem todas essas coisas mais modernas. Você vai descendo, vai aparecendo coisas, né? Tem várias coisas. E eles é bem conservador, digamos, né? Tá. Eles fazem, tipo, tudo, eles montam um layout e depois vão cortando os pedacinhos para botar os cliques, para botar os códigos. Então, ele fica uma estrutura bem conservadora, assim. Você pode ver se você entrar em sites coreanos. São todos, assim, bem iguaizinhos uns aos outros e não tem essas coisas de... dinâmicas e a gente aprendeu a usar Flash, umas coisas que hoje em dia muitos sites não usam mais, né? Então, eles estavam meio atrasadinhos nisso. E também eu acho que é questão de mentalidade. Eles têm esse estilo. Eles vão manter esse estilo, né? Então, não serviu muito, assim, para mim. E na Tailândia, você está trabalhando nessa área também? Não, eu não consegui ir para essa área, infelizmente. Tentei até fazer faculdade no Brasil de programação, mas não consegui pagar mesmo sendo R$300. Porque realmente a vida do brasileiro não é fácil. Sim, né? Então, não toda vez que eu fico no Brasil, eu tenho dificuldade, não adianta. Eu saio do Brasil, me sinto mais valorizada, tenho um salário melhor, tanto as Filipinas, tanto a Polônia. Você tem um salário melhor, você tem o poder de compra, você consegue viver mais, né? Eu piso no Brasil, começo a ter que parcelar, coisa que eu não precisava parcelar na Polônia, sabe? E começo a ter que parcelar, e começa a contar moedinha, e tudo é caro. Eu não sei, é uma coisa assim, eu sempre falo, parece que desaparece o dinheiro lá. Então, toda vez que eu tô lá é difícil. Então, hoje eu trabalho com conteúdo, na verdade, eu sou professora de português para estrangeiros, desde muitos anos, mais de 13 anos, eu acho. E aí, comecei a produzir conteúdo para estrangeiros quando a Filipinas me contratou para produzir material para ensinar português. Então, aí comecei a trabalhar com isso. E aí, quando eu estava aqui, na primeira semana, eu acho, uma outra empresa entrou em contato comigo no LinkedIn, falando que queria que eu revisasse conteúdos que outras pessoas criaram para ensinar português. Legal. Nossa, tá andando, não? Porque é uma área que é bem difícil você conseguir trabalho. Porque, primeiro, português brasileiro... Sim. Não, qualquer português, eu acho que não é uma língua assim que todo mundo procura. Quer aprender. Alemão, espanhol, francês, sim. Mas inglês. O português, ele fica mais embaixo. O inglês, né? Na Filipinas. Então, o português não é muito fácil você achar a área para trabalhar, né? Tem menos alunos e tal. E depender só de aluno é bem complicado, né? Sim. E aí, ainda achar uma empresa que está querendo produzir conteúdo, que não vai pegar um livro didático, que já mais difícil ainda. Vai produzir, e ainda que vai pegar alguém que não trabalha com eles, que vai contratar alguém de fora, né? Então, assim, foi bem um achado, assim, né? E eu gostei. É uma área que eu me identifico, né? Legal. Vamos ver se dá para levando, mas os contratos são tudo temporário. É esse o problema. Esse contrato que eu tenho aqui, que me trouxe aqui, é até dezembro. Então... até dezembro eu sou nômade, depois... Sim. E você já passou algum aperto, assim, ensinando na aula?
porque eu já dei aula aqui, foi um dos meus primeiros empregos. Só que eu dava aula, como estou na Espanha, o português era um pouquinho puxado mais para o português de Portugal. Às vezes tinha as palavras que realmente eu não entendi, que eu não tinha nem ideia, e a pessoa me perguntava e falava, não, escuta outra vez, você tem que praticar o seu ouvido, porque se eu te falo, você não vai aprender. Então você tem que identificar a palavra. Eu vou pôr mais devagar aqui, eu colocar mais devagar e falar, meu Deus, o que ele está falando? Já E o passa alguma... hispanohablante, e o Uhum. hispanohablante ele vai ter dificuldade em reconhecer o E e o E. Eles Sim, têm muito nossa, problema de saber o, ó, e, ó, porque eles não escutam mesmo. Se você não sim, escuta, você não consegue produzir, mais ou menos isso, né? sim, Então, eu dei aula para muito hispanohablante, mas eu dei aula para muito japonês, porque eu dava muita aula em São Paulo, uhum, e era em company. Então, eu já dei aula para diretores de empresas grandes, legal. por muita gente importante. Já ganhei presentes de marcas de luxo, inclusive. Nossa, Então, tive muita coisa, mas assim, problema tem uhum, problema com qualquer tipo assim de lidar com pessoas, mas eu tive mais problema com uhum. americano e Sério? com alemão, porque eles são ótimos, mas se eles se juntam, eles já ficam meio louco, né? Eles não prestam muita atenção, eles querem ficar conversando. E eu tive o pior foi um aluno americano que eu fui explicar um verbo, eu falei assim: vamos estudar o pretérito perfeito, sei lá. Uhum. E ele falou: não existe esse verbo. Não existe esse tempo verbal. E aí eu tive que ficar alguns minutos na aula tentando Explicando. convencer ele que existe. Meu Deus. Mas isso foi a coisa mais bizarra. De resto, a Uhum, maioria dos alunos que eu tive, assim, maravilhosos. Meus alunos particulares, maravilhosos, uhum. né? Então, sem problema. Aprendo muito com eles, aproveito para aprender. Quando é aula de Uhum. conversação, eu começo a perguntar um monte de coisa e Sim, vou adquirindo conhecimento na minha uhum. aula. Claro. E como que foi essa troca assim de culturas aí na Tailândia, por exemplo? Como que você se adaptou com eles? Alguma coisa assim que te impressionou na cultura deles? Então, eu assim, eu não tenho muito contato com as pessoas. Cara, só tipo quando eu vou Uhum. no mercado, essas coisas assim. O que Sim. eu vejo é que eles são, tratam você bem, eu não tive nenhum problema de ser Uhum. tratada mal. Uma coisa que é bastante comum é que eles ficam muito em cima, porque é muito turístico, e eles também Uhum. tiveram o problema da pandemia, então eles ficam muito em cima para vender as coisas. Uhum. Muito. Tem lugares assim que você tem que quase sair correndo. Nossa. E dá para entender? Dá. Porém, é um pouco complicado, né? Sim. Então, mas deixa eu ver, da questão da cultura. Alguma coisa assim que te impactou? Uh, impactar. Como eu já fui para as Filipinas, não sei, tipo, é um lugar um pouco mais Uhum. simples, né? Mais pobre, mas Uhum. é que a gente, brasileiro, a gente já viu, né? A gente está acostumado Sim. com dois lados, né? A parte rica e a parte pobre, né? Uhum. E assim, é muita comida e é muita concorrência, assim, que eu vejo, Uhum. porque tem lá casa de massagem, você dá 2 passos, é massagem, dá mais 2 passos, é massagem. E ele está ali desesperado por pessoas. Então, eu acho que muita Uhum. concorrência também dificulta para eles ganhar dinheiro também, porque é muita Sim. concorrência. E é muita comida. E é uma coisa que, assim, dieta não dá, porque você olha todo canto, e Nossa. tem comida assim que você pensa, eu quero experimentar isso, nossa, e é bebidas com bolinhas e tal, Uhum. no estilo chinês, né, que tem no Brasil, inclusive, essas bolinhas, já Aham. trabalhei numa loja de bolinha, de chá com bolinha, e daí tem um monte de tipo de chá, de bebida, em todo canto. No shopping não tem só na Aham. parte tá cheio de quiosque espalhado o shopping inteiro, com comida, com doce, com sorvete, com bebida. Então é uma coisa assim que eu acho legal assim na Ásia, Aham. mas assim, é É difícil muita. você resistir a muita opção. Então é muita opção de tudo. É Sim. muita massagem, é muita comida. Uhum. Eu acho que Você já são viu alguma comida que você fala assim no Doi Sul? Não dá certo, não combina, mas aí depois você escorpião frito, né? experimentou. É o básico, Qual? escorpião frito. Nossa.
Então, principalmente em lugar de Já balada, eu já comeu? vi que tem mais. Não tive coragem. Assim, antes de eu vir, eu pensava que eu iria experimentar assim, um cetinho frito, mas tipo assim, como é que é o nome? Um Uhum. grilinho, assim, né? Porém, Sim. quando tu vê o grilo, assim, ele não é. Eu achei que era uma coisa bem fininha, assim, só crocante, mas ele tem o corpinho dele, assim, ele não é tão fininho assim, então. Não foi, assim, não tive Não coragem dá nenhuma. jogo. Não, tem gente que faz pelo conteúdo, mas eu nem pelo Aham, conteúdo, né? Não, aham. obrigada. Mas eu achei que era só para turistas, porque eu já vi Uhum. falar que era, é só para turista. Mas aí eu vi tailandeses comendo, assim, escorpião com Nossa. muito prazer, assim. Eu pensei, Aham, não, né? É, mas eu comi já um inseto frito, mas na Coreia. Era aham. o bicho da Qual? seda frito. Aham. Eles vendem também latinha, assim, sabe? Aí Nossa. eu já vi falar que algumas pessoas tomam cerveja e como com petisco, né? Experimentei, tem Gosto. gosto de ração de cachorro, porque eu também já experimentei ração de cachorro quando eu era pequena. Mas é Nossa. bem isso, assim, não tem gosto, assim, tipo inseto, coisa assim, só é ração, Uhum. né? E Nossa. nada muito esquisito, nada, nenhum gosto, Uhum. não conheci. Você sente saudade da comida do Brasil? E não. É, Eu não sei, mas eu acho que eu consegui me desapegar no momento que eu Uhum. pensei que quero morar fora, eu consegui dar uma desapegada. Eu começo a Uhum. sentir depois de um tempo, né? Sim. Depois de muito tempo, começa, um Uhum. brigadeirinho, feijãozinho. Mas é mais comida de mãe, assim, que eu sinto falta. Agora eu não tô sentindo falta de nada. Uhum. Nada. Só, tipo, tô tranquila. Uhum. Porque aqui tem muita opção, a comida é boa. Os temperos bem diferente Sim. mesmo. Não, você não encontra coisa Uhum. muito parecida com comida brasileira. Mas tô tranquila, tô tranquila. Acho que daqui a um tempo, talvez, aí começa a vir aquela vontade assim. Sim. E de comida, tem alguma comida que você fala assim, Dodô, essa daqui é incrível, essa combinação aqui é sensacional. Alguma comida típica daí ou dos países que você já passou? Então, quando eu comi curry verde aqui, Uhum. foi um momento que eu caiu a ficha, tipo, nossa, isso é a comida tailandesa. Porque eu não Uhum. tinha ideia do que era uma comida tailandesa. Uhum. Mas comendo aquilo, parecia que eu estava comendo a Tailândia mesmo, porque eles colocam muito leite de coco nas coisas. Uhum. E o curry verde, até fiz uma aula de culinária, que aqui tem bastante. Lá em Chiang Mai, no norte, eles têm Uhum. bastante aula de culinária. É muito legal. E eu fiz, e daí eu aprendi a fazer esse curry verde. Você bota um monte de leite de coco e um Uhum. monte de folha, um monte de tempero, tipo, não tempero pronto, é a folha mesmo. Sim. Então, até folha de limoeiro, sei lá, é um limoeiro específico, não é qualquer Nossa. limoeiro. Então, assim, quando eu vi aquele monte de folha, aquela coisa que tempero bem forte, e o leite de coco, eu pensei, nossa, eu acho que é isso a Tailândia, né? E descobri que eles botam molho de peixe em todas as comidas. Quando eu Sério? fui fazer, é um molho Nossa. de peixe ali especial ali deles que é aquilo básico da comida tailandesa. Então, isso, assim, não foi alguma coisa assim que eu me apaixonei, tipo, nossa, quero comer todo dia. Tipo, pizza, Uhum. né? Pizza eu comeria todo dia. Mas foi uma coisa que eu pensei, uau, é isso, a comida tailandesa. Incrível. Acho que não tem nada assim que eu amei, assim, uau, né? Tem coisas assim, gosto, mas Uhum. nada que eu, meu Deus, vou sentir muita falta. O curry verde eu quero levar para o Brasil, quero mostrar para as pessoas. Claro, com É certeza. interessante, é Vou interessante. até tentar fazer também, viu? Mas eu não sei se vai sair igual, não. Ai, mas é assim, a Uhum. comida tailandesa, o que acontece? Para fazer é 2 minutos. Sim. Mas o que é o ingrediente que é importante? Então, é muitos ingredientes, uma folha aqui, uma coisa ali, uma coisa lá. E Uhum. tudo saudável, sabe? Um monte de coisa saudável. E daí você joga na panela os bagulho na ordem certa e tal, em 2 minutos. Mas o negócio é Uhum. cortar ingrediente. Aí isso você demora mais tempo, Uhum. tal. Mas para fazer, ó, 2 minutinhos. Rapidão. Fiquei assim impressionada. A gente fez uma Nossa. sopa em 2 minutos. Mas é que eram Uhum. os ingredientes que era o tchan do negócio. Sim, incrível. E como que é a Tailândia na questão assim, de segurança? É tranquilo? Olha, eu me sinto segura. Uhum. Muitas pessoas antes de eu vir falaram, fica tranquila que é seguro. E assim, depois que, quando você é brasileiro, eu acho que a maioria dos Uhum. lugares passa a ser seguro,
né? De certa forma, claro, porque a gente sempre tem que ter aquele cuidado básico que a gente aprendeu, né, na nossa cultura. Mas quando eu morei nas Filipinas, por exemplo, eles falaram, cuida com essas coisas, cuida que é perigoso, cuida que é perigoso. Eu, não, peraí, vamos entender o quão perigoso isso é. Então eu comecei a falar, ó, no Brasil acontece isso. E aí? Aí eles, não, tá tudo tranquilo. Então, assim, eu acho que um pouquinho de cuidado sempre tem que ter, né? O basiquinho, né? Mas, assim, sem neura. No Brasil, a gente fica neurótico, né? Eu, por exemplo, eu fico neurótica, né? Então, é tudo assim, não vou tirar o celular aqui porque tá meio estranho, né? Aquela coisa. E aqui eu ando com o celular tranquilo, em qualquer lugar, não tem essa coisa. Você tem que tomar cuidado com, sei lá, eu estava na balada à noite e eu fiquei com medo que fosse uma coisa no meu copo, sei lá, umas coisinhas assim. Em todo lugar. Tem que ter um cuidadinho, Sim. Né? Mas sem neuras, assim. Quando eu estava nas Filipinas, no bairro que eu morava, eu perguntei, a gente estava meia-noite na rua, eu falei assim, posso andar com o celular meia-noite na rua? Ele falou, pode, tranquilo, sabe? Então, eu não lembro em nenhum lugar em São Paulo que eu andaria com o celular à noite. Sim. Madrugada. Simplesmente. Então, é aquela coisa. É seguro, só tem que ter aquele basiquinho de cuidado. Só. Sim, legal. E você já passou alguma... O trânsito que não é seguro. Porque o trânsito é uma loucura, não? Meu Deus do céu. Pra atravessar a rua, assim, é aquela adrenalina, né? Meu Deus, Nossa. é tipo... Ok, respira, momento de atravessar a rua, né? E assim, você aprende a se meter. E vai. E vai. Se vê um mini espaço, você já vai e eles não andam numa velocidade tão alta também, sabe? Então, acho que dá tempo deles verem que se está passando e diminuir a velocidade. Mas, assim, é um pouco desconfortável. Não tem faixa, tipo, faixa de pedestre não vão parar, não tem. É tipo, só vai e fé. E as motos que eles alugam, todo mundo tem moto, que é tipo uma bis, né? Que é mais de boinhas, assim. E você vê todo tipo de gente dirigindo com todo tipo de roupa. Meninas que parecem ter 16 anos, não sei qual a idade para dirigir aqui, dirigindo com a sainha para ir para a escola, tudo assim, tipo. Nossa. E a mochila apoiada na parte de baixo, onde você bota o pé, o celular enfiado num bolsinho da moto. É umas coisas assim que, tipo, muito relax. Pra mim, assim, eu penso, nossa, mas eu tenho uma história pra contar, muito engraçada. Pode contar, eu te pergunto agora. Aconteceu comigo ontem. Porque, assim, tem mototáxi aqui. Eu nunca tive coragem de pegar um mototáxi, porque eu tenho muita ansiedade, então eu imagino todos os detalhes. Eu fiquei pensando, mas como é que eu vou segurar? Não vou me segurar no cara. Eu vou segurar aqui atrás, mas segurar aqui atrás parece que vai ficar meio bambo. Eu vou dar muito medo, né? E aí, o que aconteceu? Eu estava vindo para outra cidade, porque eu mudei, faz 2 dias eu vim para outra cidade, que é uma cidade perto de Bangkok, chamada Pattaya, e ela tem praia também. É 2 horas de Bangkok. E eu vim para essa cidade, só que eu dormi no ônibus, e eu cheguei... Nossa. Eu nem sabia que era ali que eu tinha que descer, porque eu olhei no mapa, estava meio longe do ponto que eu vi que ia descer, mas já estava na cidade. Né? Aí eu pensei, não deve ser aqui, né? Meio lesada, de sono. E aí o cara ficou falando, Pattaya. Eu putz, né? Vou perguntar. E nisso, todo mundo que ia descer em Pattaya já tinha descido, né? Aí eu perguntei, mostrei o mapa dele, não, é aqui mesmo. Beleza, peguei minha mochila correndo, mas eu tava assim, aquele sono, assim, meio assim, nem entendi nada do que tava acontecendo. Saí, aí eles me perguntando, qual que é a tua mala, pra pegar ali embaixo. Eu, amarela e tal. E nisso, o mototáxi, tudo, onde é que você vai? E eu ali, né, tentando acordar, né? Tentando entender o que estava acontecendo. Eu só falei assim, gente, como é que eu vou de mototáxi cheio de mala, né? Eu tava com uma mochila lotada, enorme, e uma mala pequena, né? Ok, mas pesada também. Sim. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que eu vou na moto? Isso aí, né? Não, dá pra ir. Isso. Quando eu vi, já tava assim, tinha uma mulher dirigindo, já tava subindo na moto, com a mochila nas costas, a minha mala amarela pequena, entre eu e a mulher. E eu, gente, o que eu tô fazendo, né? Se eu peguei assim, abracei os pés da mulher, assim, abracei ela, falou assim, posso segurar assim que eu tô com medo, mulher nunca fez isso. E ela ria da minha cara, falou, calma, batia no meu braço. Calma, eu vou te levar, tá tranquilo. E eu, meu Deus do céu. Nossa. Meu Deus do céu, só sei que a gente foi.
Foi. E aí eu imaginei várias situações ali, não, calma, deixa a ansiedade de lado, vamos curtir o ventinho na cara e tal, sem capacete, assim, na Na aventura. livre, na livre. E fui. Daí cheguei viva e chocada, que eu acho que eu não faria isso se eu tivesse Uhum. acordada. Eu acho que eu só fiz isso porque eu tava meio lesada dormindo. Nossa. Mas eu vou te dizer, eu gostei da aventura, gostei da Aham. aventura. Mas assim, Hum. eu ri tanto depois que gente, o que eu fiz, né? Com a mala, tudo, andando de moto, sem capacete, e foi. Hum. Mas foi bem interessante. Essa foi a Nossa. minha primeira experiência. Não era assim que eu esperava, Uma aventura. de mala. Mas é assim, tipo, na louca. Eles andam com 3 pessoas, às vezes, na Aham. moto, assim. Hum. Então, Mas é bem interessante. aí tem regra e eles não seguem ou não tem regra? Boa pergunta. Eu acho que tem regra do capacete, mas não é Aham. tão assim, Uhum. tipo, vai sair multando, assim, né? Porque eu lembro que no Brasil teve uma época, muitos anos atrás, teve época que um monte de gente não usava, né? Uhum. Que tinha lei, mas ninguém levava muito a sério. Que nem do cinto também, né? Uhum. Tem que usar cinto, mas ninguém levava muito a sério. Até que chegou um momento no Brasil que eles começaram a multar real, e Uhum. hoje todo mundo usa cinto atrás, na frente, e usa Sim. capacete, né? Mas eu acho que já teve esse caso no Brasil, então eu acho que é assim aqui também. Existe a lei, mas eles não ligam Uhum. muito. Não seguem. E como que foi sua adaptação aí quando você chegou? Em relação ao tempo, ao clima, como que foi? Clima. Até hoje eu não me adaptei, eu acho. Já faz Sério? quase 2 meses, eu acho que eu tô aqui. Uhum. É muito quente. Toda vez eu saio arrumada, arrumo meu cabelo, mas passa 2 minutos, eu já tenho que prender o cabelo já começa a ficar todo molhado. Já era. Não dá para ficar bonita. Não dá para ficar bonita no calor. Então, assim, tem umas horas que eu tô caminhando muito também, né? E daí chega, Uhum. não, no ar-condicionado, tem que entrar no shopping para aliviar. Então, é uma coisa que eu acho que não acostuma muito, não. Vai que vai. E não fica muito mais fresco à noite, não faz muita Uhum. diferença. Na praia, até percebi lá que eu estava em Phuket, que é uma ilha, né? Que inclusive teve a tsunami, né? Lá. Uhum. Lá eu sentia que dava uma refrescadinha, assim, bem de leves, Uhum. assim, mas em geral é quente. É difícil, é difícil. Eu ainda não sofro tanto quanto muita gente, porque eu sofro Uhum. mais no frio. Então, eu sou mais sensível ao frio do que ao calor. Então, eu Ah, imagino minha sim. mãe e meus amigos que sofrem no calor aqui, eles iam sofrer muito mais que Uhum. eu. Se eu já estou sofrendo, eu não sei como é que seria eles. Nossa. Questão de adaptar, além do calor, eu tive alguns probleminhas quando eu cheguei, o Uhum. meu hotel pegou fogo. Nossa, conta isso aí pra gente, como que foi? Então, na verdade, eu só cheguei, tipo, depois de uns 5 dias, acho que eu tava no hotel, eu ia ficar 15 dias para Aham. descansar do jet lag e tudo, pensei 15 dias, vai. Então, depois de uns 5 dias que foi, eu fui chegar no hotel e tava uma fumaceira, né? Eu fiquei esperando ali, né? Aí eu falei, então, né? Vamos esperar aí a fumaça baixar, que daí você pode voltar aí de boa. Não tinha, né? Foi só o Aham. térreo ali que deu algum problema e tal. Beleza, me botaram num outro hotel enquanto isso. Aí fiquei lá, e no fim falaram que tiveram problema com a água, acho que queimou alguma coisa ali da água e tava sem Aham. água. Então eu tive que ficar nesse hotel que se mudar. Só que o hotel tava cheio de barata. Tinha barata na minha Nossa. cama. Nossa. E aí eu fiquei pensando, será que é comum ter lugar cheio de barata porque é quente e tal? Mas aí falaram que não, que é só lugar que realmente não é muito limpo, né? Aham. E, inclusive, não tive mais problema com barata. Daí aí acabei, tipo, eu pagando outro hotel, porque eu não quis ficar com as baratas. Uhum. Mas, assim, facilitou eu me, me adaptar, porque eu já tinha morado nas Filipinas e tem uma Uhum. similaridade, né? Sim. E aqui também para comer é só colher e garfo. Você não vai ver Sim. faca. Esquece Sério? faca. Nem Mas na como é, Coreia, quando você vê uma faca, você chora de emoção, assim. mas E como que você faz para cortar o bife? então, geralmente não tem bife assim duro que nem o Aham. nosso. Então, ou ele já vem cortadinho, Uhum. mas a maioria das coisas são bem molinhas, assim. Ah, Então, você tá. consegue, tipo, só pegar a colher e tentar dividir a colher e dar umas Uhum. puxadinhas assim, tipo no frango, ou coisa assim. Sim. Uma puxadinha ele já, né? Mas esses dias, por exemplo, peguei uma coxa de frango. Eu não como com a mão, geralmente, né?
E daí eu geralmente pego a faca e fico lá, né, destroçando todo o frango, mas aí realmente, né, só com a colher e com o garfo não ficou muito prático. É complicado. Então, algumas vezes você, tá difícil, né? Mas em geral é adaptado para comer Sim. com colher e garfo. Mas nas Filipinas eu peguei era um porco, que era um Uhum. pedação, assim, tipo o que a gente faz no Brasil, e era durinho, e não teve Uhum. jeito. Eu me irritei, que eu não conseguia comer sem faca, e eu não consegui comer, eu desisti, porque me irritei. Então, eu não sei, porque que, né, eles podiam abraçar a Nossa. faca também, né? Tipo, Sim, lá. faz parte. É. Na Coreia também, você nunca vê faca. E daí, quando a gente viu a primeira vez, a gente foi numa pizzaria, e a gente, nossa, uma faca, uau! Visionários. Já nem lembrava mais o que é. E você tem alguma história assim que aconteceu com você, por ser brasileiro ou por não saber, alguma coisa que quer contar para Por nós? ser brasileira, Uhum. bom, acho que não necessariamente por ser brasileira. Em geral, as pessoas Uhum. gostam de ouvir que você é brasileiro. Você pega Sim, táxi, Uber, essas coisas assim, você fala que brasileiro, eles abrem um sorriso, né? sim, Legal, Brasil, Pelé, e vão uhum. falando os nomes, né, das Sim. pessoas famosas do futebol, né? Então, geralmente, as pessoas gostam de brasileiro, né? A princípio, aqui eu acho que é isso. Na Coreia, não é necessariamente brasileiro, mas eles têm algum problema de aceitar estrangeiros. Uhum. Então, eu já fui barrada numa balada, que eu tenho 99% de certeza que foi porque eu era Uhum. gringa, né? Mas eu já tinha ouvido falar disso, já estava preparado para isso acontecer, Uhum. e é a cultura deles, espero que um dia Sim. abra, mas é isso, fazer o quê? É a aceita que dói menos, né? Então, mas por ser brasileira, tem aquela coisa assim, aquele medinho, porque a gente tem uma certa fama, né? As brasileiras, né? Tem uma certa fama aí, né? Então aí às vezes eu fico às vezes com medo. Por exemplo, o Tinder, eu não boto que eu sou brasileira, porque Uhum. eu acho que eles vão pensar, brasileira é oba-oba, né? Sim. Então, infelizmente tem essa visão, algumas pessoas. Então, ao mesmo tempo que as pessoas adoram brasileiros, a gente tem esse Sim. ladinho aí, assim, que a gente, né, fica, né, vamos, Uhum. né? Mas, assim, não tive nenhum problema. Sim. Nunca ninguém diretamente falou alguma coisa. Uhum. Nunca tive. Eu só tô evitando ter. Melhor, melhor. Não, eu sempre conto aqui que quando eu falo assim, não, você é brasileira, todo mundo faz, brasileiro, eu fico assim, normal aí. O Então, pessoal realmente tem aqui uma ele visão só assim. sorri e fico feliz. Nunca tive esse Aham. negócio de né? Eu já escutei Espero que não tenha. São as famosas reações bovinas. Fala, É. meu Deus, fala Mas sério. eu acho que aqui é porque, assim, eles Uhum. não. Do mesmo jeito que a gente não ouve falar muito sobre a cultura tailandesa e as Sim. Filipinas, eles também não ouvem muito falar da nossa cultura. Uhum. Então, o que eles devem saber é futebol, né? Uhum. Carnaval, que é o básico, né? Então, as partes ruins, provavelmente Uhum. eles nem sabem, né? É Uhum. só a parte boa. Por isso que eles sorriem quando a gente fala que é brasileiro. Então, às vezes, então, dá aquele orgulhozinho, assim, Sim. do nosso brasileira. Aí eu sei que os taxistas, todo o pessoal que trabalha com Aham. turismo adora. Já dá aquele sorriso. Samba. Então, nesse caso, eu falo tranquilamente, falo assim com um orgulho, né? Aham. Que eu sei que eles vão ficar felizes. Uhum. E eu sei que, por exemplo, na Filipina eles falam inglês, não sei, Sim, é a língua oficial. De fato, eu conheço exatamente. uma. Eu estava estudando inglês aqui, eu ia fazer espanhol, mas a sala só tinha pessoas que falavam inglês, e a gente acabava falando mais inglês do que espanhol, e eu aprendi mais inglês do que espanhol, e era classe, e era aula de espanhol. Eu conheci um casal que o cara ele é do Reino Unido e a esposa dele era da Filipinas, super gente boa, super simpática, um amor de pessoa. E ela falava assim e tal. Então aí eu percebi que lá eles falavam inglês, porque antes eu não tinha a mínima ideia. Mas aí tem alguma outra língua na Tailândia? Tem alguma língua nativa? Como é que é essa questão aí? Então, Tailândia, a princípio, pelo meu conhecimento, é só tailandês, mas Uhum, varia de aquelas gírias, algumas uhum, palavrinhas variam de região para região, né? sim, E nas Filipinas tem a língua deles também, né? Tem sim.
Nossa, até esqueci o nome. Nossa, que vergonha. Mas eu tenho o filipino, né, que não é exatamente filipino o nome, e o inglês. E eu, quando eu fui para lá, na verdade, me deram, tipo, uma semana para ir, né? Eu nem sabia direito onde que ficava Filipinas. Eu só aceitei, porque eu não queria ficar passando fome no Brasil. Não tava passando fome, né? Tava difícil. Uhum. Então, aí eles falaram, você pode vir aqui e passar uns 2 meses. Eu falei assim, olha, eu posso ir, eu não preciso mais voltar. Só falei isso. Uhum. Me deram uma semana e eu só perguntei, eu vou conseguir me comunicar? Eles, relaxa, a língua oficial é inglês. Nossa, não sabia nem onde ficava direito, nem ainda mais a língua. Uhum. E isso facilita muito, né, que é inglês. Porque aqui, o que acontece? Uhum. A maioria das pessoas sabem palavras-chave, Uhum. né? Então, você consegue se comunicar com mímica e palavra-chave, né? Não é tipo fluente inglês que você vai conseguir conversar mesmo. É assim, joga a palavra, né? Tem gente que sabe um pouquinho mais e tem gente que menos ainda. Então, a mulher que me recebeu aqui para fazer o check-in, ela falava bem pouco inglês. Então, ela fazia umas perguntas para mim que eu tenho certeza que ela tá falando tailandês e eu só olhava, né? Mas a gente conseguiu se virar, né? Apontando, Claro. falando air conditioning, internet, essas coisas. Eles vão entendendo, né? Óbvio. Então, aqui na Tailândia tem isso. É um pouco difícil, porque não tem a fluência, mas você sobrevive, né? Mas sem inglês é mais difícil ainda. Sim. Então, mas é tudo possível, porque no fim a gente sempre se vira. Sempre se vira. A gente tem tradutor, né, no celular, então assim, pode ser difícil, pode, mas a gente sempre se resolve, a gente sempre se vira. E tem alguma palavra, assim, que você aprendeu nesses países que te chama a atenção, que você gosta? Porque eu falo assim, que tem o espanhol, mas também tem o valenciano, que é uma outra língua. E do valenciano tem uma palavra que é aixina. E eu amo essa palavra, não sei porquê. Aixina, que quer dizer assim, assim. Assim. Assim, você fala, aixina, assim, aixina. E eu amo essa palavra, eu acho... muito legal. É muito bonito, então eu amo. Muito legal. Tem alguma palavra assim que você gosta, que você se identifica? Na verdade, eu não aprendi muita coisa, né? Porque, assim, eu tenho uma memória muito ruim para língua. Eu sou professora de línguas, né? Mas eu só tenho memória muito ruim. Eu também, eu entendo. Nossa, eu sofri na Coreia, porque a gente tinha curso de manhã. Eu praticamente dormia todo o curso, porque eu não sei o que me deu, o bicho do sono me mordeu, e eu dormia todas as aulas. Inclusive, até implorei para os professores, falando, me ajuda, porque eu quero aprender, eu não quero dormir, mas não consegui. E então, até coreano sei muito mais do que tailandês, claramente. Pela tailandês eu só aprendi 2 palavras, que foram... Agora eu só tô aprendendo o que é necessário. Porque cheguei na Polônia e comecei a estudar, né, sozinha. Aí eu cheguei, né, chegou um tempo e falei assim, não vou conseguir. Eu estudei 5 anos alemão. Eu sou formada em alemão. E eu não falo alemão direito. E o polonês é 1000 vezes pior que o alemão. Nossa. Então, eu, naturalmente, não vai ser possível. Vamos aceitar isso. E vamos aprender o que é necessário, né? Então, foquei em aprender o bom dia e o obrigado. E o bom dia e o obrigado é muito parecido em polonês, no comecinho. Então, toda vez que eu ia falar, eu tinha que dar aquela parada, pensar em qual que era qual, para não falar tudo trocado. Então, aprendi isso e aprendi algumas frutas, algumas coisas, falar, tipo, para comprar coisa, que eu comprava leite sem lactose, que eu tinha que aprender sem, né? Aprendi só o necessário. Aqui, aprendi só 2 coisas, que é o oi e o obrigada. Não aprendi nem falar desculpa. Como que é o oi? Mas só o oi, obrigada. Como o que oi, fala? sawadika. Sawadika? Sawadika. 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 Legal. Isso. E o outro? O obrigado é copo com K para mulher e copo com crab para homem. Meu Deus. Tem uma diferença aí. Copo com K para mulher. Copo com K. E copo com crab para homem. Crab. Nossa, né? Que legal. Você tem que adicionar esse K para mulher ou crab para homem, né? Então, pelo menos, né, eu sou sempre falando copo com K, sou mulher, não precisa decorar outra coisa, pronto. E vai. Então, fiquei só nisso, né? E no fim eles falam thank you também. Então, se eu falar thank you, não vai ter problema. Todo mundo não entende. É tipo, tô falando inglês. Não, porque eles meio que adicionaram também na língua. Eles também podem falar. Então, não é nada tipo, a gringa que não aprendeu a falar nada. Não, porque eles também falam. Então, tá tudo certo. E é também uma língua também difícil. Então,
eu aceitei que eu não preciso ficar me matando para aprender as línguas e vou no sobrevivência. Não, eu, nessa busca de brasileiros para estar trazendo para o canal, eu conheci uma pessoa e ela me colocou num grupo de 50 de brasileiros que vivem na Polônia, e tem uns 50 brasileiros. Então, eles trocam ideias sobre a língua daí. Aí eu até perguntei qual que é a palavra que vocês mais gostam. Eles mandaram, eu falei, pelo amor de Deus, manda áudio, porque para escrever eu não sei o que vocês estão falando aí, não, porque é um K atrás de uma L, atrás de uma M, que para mim não tem conexão. Mas sabe o que era bom da Muito Polônia? simpático, um abraço para eles aí, mas tô adorando estar no grupo. O que eu gostava da Polônia é que muitas palavras é bem latinas, né? Então, por exemplo, recepção era alguma coisa com recepcia. Era alguma coisa assim. Então, tipo, meio parecido. Inclusive, quando eu fui consultar o psiquiatra lá, eu cheguei falando inglês. Eu falei assim, quero uma consulta com o psychiatrist. Aí as mulheres assim, o quê? Eu falei, psiquiatra. Eu falei, tá! Que era mais parecido com o português do que o inglês, né? Não, que legal. Então, várias palavrinhas assim, você encontra, você se sente em casa, né? Que legal. E a gente estava falando dos filipinos. Os filipinos, eles são pessoas maravilhosas. Eles são ótimos atendentes também, porque eles são muito simpáticos. Sim. Muito, muito, é um muito, amor. muito, Essa é um amor de pessoa. Eles são uns amorzinhos. Inclusive, eu ouvi que é por isso que muitos países, Coreia, Japão, eles contratam filipinos para trabalhar no atendimento, porque eles são ótimos em atendimento, porque eles são muito simpáticos. Então, 99% das vezes, assim, eles estão sempre sorrindo para você, sempre, né? Então, aqui também, só que eu acho que nas Filipinas ainda mais. Eu vou para o Vietnã e eu acho que no Vietnã vai ser assim também, porque me falaram que eles são muito sorridentes. Então, vamos ver se é isso mesmo. Nossa, que incrível. Quando que você vai para o Vietnã? Eu vou primeiro para a Coreia, matar saudade, né? Mas vou ficar pouquinho, porque a Coreia é cara, né? Então, não podemos ficar muito. E daí eu vou, daqui 1 mês e meio para a Coreia, fico uns 15 dias, e daí vou para o Vietnã, acho que eu fico 1 mês. Nossa, que incrível. E aí acho que vai ser o fim da minha viagem, que eu tô pensando em voltar um pouco mais cedo que o meu contrato acabar para poder economizar um saláriozinho. Sim. Ficar na casa de mamãe e dar uma economizadinha, né? Mas vamos ver. E eu tô querendo passar uns 2 dias em Singapura, né? Singapura é um sonhozinho assim, né? Um sonhozinho tipo, nossa, queria ir para esse lugar um dia, né? Ficar naquele sonho, assim, né? Mas aí eu vi que pode se tornar real, porque eu tô aqui perto. Sim. Só que tem que ser só uns 2 diazinhos. Porque é muito caro. É bem caro, né? Só para dar um oizinho, olhar ali o hotel do barco, dar umas puxadinhas assim, ó. E... Fala, eu fui. Exatamente. Eu fui, eu vi, né? Legal, mas né, realmente... Não dá. Mas eu já tentei emprego lá, porque eu pensei, a única forma de conhecer realmente o Singapura é ter um emprego lá, que daí você recebe com a moeda de lá e você consegue viver lá. Porque de turista... É complicado. Não dá. E desses lugares que você visitou, assim, qual que foi um lugar que mais te impressionou, que você fala, Dodô, essa vista, esse lugar aqui tem uma vibe, tem uma sensação que é incrível, é maravilhoso? Tá, vamos ver de todos os lugares. A Coreia, eu sempre falo assim, a Coreia é mágica. Porque ela tem todas essas coisas da Ásia que eu acho maravilhoso, que é assim, um monte de comércio, luzes, né, poluição visual, que eu adoro, né, um monte de comida diferente, um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa diferente. E aí ainda a Coreia é bonita, tem parques, super bem organizada, né? O metrô maravilhoso, milhões de linhas que funcionam perfeitamente. Então, a diferença seria que o Sudeste Asiático ele tem essas coisas da Ásia, né? De luzes, né? Muita coisa diferente, muita coisa para comer, muita coisa gostosa, muita coisa acontecendo. Mas aqui eu não vejo assim muitos parques. Por quê? Porque é calor, eu acho, né? E lá, e também em questão, tipo, né, não é super desenvolvido como a Coreia é toda organizada, né? Aqueles prédios maravilhosos, né? E aqui é um pouquinho mais bagunçado, é claro, né? Então, essa seria a diferença. Os dois têm aquelas coisas da Ásia, porém a Coreia é organizada e tudo, mas aí também as pessoas têm mais problema com gringo, então uma coisa compensa a outra, né? Sim. Então,
eu sempre falo, Coreia é mágica, tem que visitar, né? Aqui eu visitei poucas praias. Eu queria ter visitado Pipi, que é muito famoso. E a água dizem que é maravilhosa. Eu vejo nos stories, as pessoas dizem, uau. Então eu acho que esse seria um lugar uau. Porém, não fui. Sim. Porque como eu estou trabalhando, eu não posso ficar turistando muito. Eu tenho que me dedicar ao trabalho, é a prioridade, né? Sim. E então eu não acabei, tipo, eu tentei ficar mais tempo parada num lugar só. Mas na praia eu acabei ficando uma semana numa praia, uma semana na outra praia. Então, não acho, assim, que é um lugar, tipo, Phuket é legal, mas não vou dizer, uau, maravilhoso, tem que ir, né? É legal. E acho que só. A Polônia também não é nada, tipo, uau, mas, assim, qualidade de vida maravilhosa, né? As coisas tudo funcionam, né? As pessoas têm, às vezes, pensar, a parte pobre da Europa, Sim. mas não! O negócio lá, ó, funciona bem. Eu achei, assim, muito melhor que Portugal, por exemplo, em questão de você consegue morar sozinho em Portugal, é bem difícil. Sim. Porque tudo é muito caro. Você consegue ter um poder de compra muito melhor, as coisas são muito mais organizadas. O ônibus, você vê aplicativo, você sabe o horário, tudo. Você consegue ver exatamente os pontos que ele está passando ao mesmo tempo que você olha no celular, você sabe exatamente de parar. Então, assim, lugar limpo, organizado. E, né, a parte boa da Europa é que tem bastante natureza também, Sim. né? Então, eu saía para caminhar, você passava várias árvores, parques. Então, é bem gostoso sair para caminhar na rua também. Então, é um lugar que é muita qualidade de vida, muito bom de morar. É só aquela coisa, a língua você nunca vai aprender. Sim, que é difícil. Só se, né, a pessoa for boa em línguas e for ali, ó, hard study, daí ok, aí vai que vai. Mas dá pra viver, sem problemas também. Recebi um encanador em casa que não falava nada e ele ficou conversando comigo em polonês e eu fiquei só rindo, pensando, é sério que ele tá querendo fazer um entender? Mas o que ele tinha que fazer, ele fez e deu tudo certo, entendeu? Mas ele era bem simpático, ele tentou, tadinho. Então, não é fácil, mas a gente se vira, né? Aquela coisa, né? Mas, em geral, dá para viver bem melhor com inglês, assim, do que na Coreia. Na Coreia é difícil viver com inglês. Mas na Polônia é tranquilo. Uma coisa ou outra que vai ser difícil, mas de resto, tranquilo. Aqui eu brinco porque aqui tem que vir o pessoal do gás para fazer a manutenção no aparato que a gente tem para esquentar a água, né? Que é a caldeira. Então, quando eles vêm, eu sempre ofereço água. Aí no final até brinco, vocês quiserem uma cerveja também tem aqui. A pessoa fica assim. Mas eu falo brincando. Trabalho no eu não posso dar, eu tô trabalhando. Eu falo assim, não, mas depois aqui, não dá nada não. Eu sei que, mas brincando, né? Ofereço um suco também, a pessoa fica assim, nossa, esse cara aqui é muito simpático, não sei o quê. É brasileiro. Eu falo assim, não. Tamo aí. Às vezes eu também lembro de oferecer água e tal, mas eles geralmente não aceitam. Né? Não aceitam. Acho que eles acham até estranho. Eu falo assim, eu só tô oferecendo água. E ainda sou mineiro, eu ofereço um café, pergunto se quer um queijo. Eles nem entendem. Isso eu não tenho nada dessas coisas, não tenho nada para oferecer para as pessoas, meu Deus do céu. Mas hoje vieram, por exemplo, limpar o ar-condicionado, que eu pedi, ar-condicionado, porque eu tenho rinite. Eu ligo o ar-condicionado, já começa a vir um cheiro assim, lá, não. E a última vez no hotel eu cheguei a limpar, né? Mas aí, se eu vou abrir assim, eu falei, não é simples limpar, não. Aí já mandei os caras trazer, que já limparam. Que bom, né? Claro. Então, tô ficando no Airbnb que eles resolvem os problemas rápido, ainda bem. Mas daí eu só falei, eu cumprimentei em tailandês o cara. Aí só depois ele falou finish. Não sei se foi finish, ele falou finish. Eles falam uma coisa parecida com finito, não é finito. Alguma coisa que não é finish, mas é parecido, e eu entendo, e tá tudo certo. E é isso mesmo. Você fala, concordo. É isso. Então, eu sou muito espontânea, né? Então, daí ele mostrou que tava funcionando, eu falei, good. Toda felizona, né? Então, mas é isso. Que incrível. A gente é muito espontâneo. Eu fui com a minha namorada no lugar pra gente tomar horchata, que é tipo, não é um suco, mas é tipo um leite de um amendoim, uma coisa assim. E é muito bom. Eu acho que é a bebida que eu mais gosto daqui é horchata. E geralmente tem um copo, aí tem um pequeno.
Só que eu pedi o copo grande. Só que eu não imaginava que o grande era mais grande ainda. Muito maior. Nossa! Não, era tipo assim, 1,5 litros só de horchata. Geralmente você Meu bebe Deus! 200 gramas, algo assim. Aí eu tô vendo o cara vir com a jarra, com o copo. Eu falei assim: não, isso não deve ser para nós, não, porque tá só eu e você. Você pediu aquilo, mas ali no fundo tem uma mesa que tá um monte de gente que não tem nada lá, então vai levar para lá. Aí o cara vem, para na nossa frente, eu olho para ele. Aí eu começo a sair um sorriso de ponta a ponta. Aí ele pega e coloca na mesa, eu. Oh, que incrível! Que não sei o que, obrigado, obrigado. Aí o cara fica assim, beleza, tipo assim, meu trabalho. Eu tava lá, nossa. A gente assusta o povo. Até bate Mas e palma daí, lá. não enjoou do negócio depois de tomar Não, tudo isso? o negócio é bom demais, nossa. Eu bebi tudo. Ainda eu bebi tudo assim, sem ver, porque o negócio é bom demais. É muito bom, tipo assim, é incrível. Eu tenho que experimentar isso aí, fiquei curiosa Sim. agora. É de amendoim? É tipo um amendoim, assim, tipo um carocinho que eles colocam para dar de molho e tal. Aí depois eles trituram, e depois eles tiram o líquido e dá esse caldo, sabe? Como se fosse um Uhum. leite de amêndoas, por exemplo. Só que o trem é Nossa, muito interessante. bom. O trem é muito bom. O nosso negócio é incrível. Eu amo. Eu bebo 1 litro sem ver, tipo assim, não. Aí eu até brinquei, falei assim, não, peço mais um copo? Não, aguento mais não. Depois de tudo isso. É. Então a gente é muito assim espontâneo, então isso é uma É, coisa é, legal, porque as pessoas tipo, assim, meio que sim, agradam a reação, e é uma reação espontânea também. sim. É, mas às vezes as pessoas que devem se assustar um pouquinho. É, fica Mas assim doido nada, ali. nada ruim. Depois eu Não acho é que devo ruim. pensar, não, tudo bem. Sim, não. O mundo tá aí para viver, a gente tem que viver e tem que se impressionar no momento. Não Exatamente. precisa ficar guardando as coisas, não. Tem que soltar tudo. Exatamente. E É, Fernanda, me conta, assim, se você tem alguma dica ou alguma sugestão para quem quer morar aí ou para quem quer ter essa vida nômade, que você sabe hoje, que você aprendeu, que você queria ter sabido no começo ou algo assim. bom, eu queria ter descoberto a Tailândia mais cedo, na verdade, Uhum, né? O Sudeste Asiático, em geral, eu queria ter conhecido mais cedo. Aconteceu que, né, conheci sem querer, né? Porque eu uhum, achei esse job que eu achei, na verdade, eu achava que era home office, que eu achei numa plataforma de freela, né? E eu uhum. achava que era home office, daí eu nem vi onde é que era. Só sei que na hora da entrevista eles falaram, então, você quer vir para as Filipinas? Puf, fui pegando susto. Então, mas um susto que abriu todas as minhas portas, né? Porque Sim, quando eu fui para lá, o que, que eu fiz? Todo o dinheiro que eu ganhei lá, eu fui tirar minha cidadania italiana, legal. que deu a oportunidade de trabalhar na Polônia, porque não tem como brasileiro trabalhar na Europa. Uhum. Sim, 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 é muito difícil. Existe, né? Quem é sim. programador sênior, né? Essas coisas assim, né? Uhum. Em alguns casos, que é mais fácil. Então, abriu as portas para mim, né? Para a vida nômade, o Sudeste Asiático é um dos melhores lugares, porque é barato, né? Uhum. Eu fui pesquisar na Europa os lugares mais baratos para eu ir também, e mesmo assim, sai mais caro que aqui, sabe? Pesquisei os mais baratos mesmo, e eu fui vendo pelo preço do Airbnb, então Uhum. os mais baratos era tipo 2.000, e aqui você Nossa. consegue, o que é legal aqui, é que você consegue ter uma vida mais ou menos de rico aqui. Sim, Por exemplo, você consegue ficar em um hotel melhor, um sim. resort, dependendo, coisa que no Brasil nunca, sabe? Uhum. Então, você consegue ter uma vida assim que, tipo, você pensava que nunca ia ter, né? Eu no Sim, Brasil nem consigo ficar em hotel, nem posso escolher muito hotel, porque para mim é tudo muito caro. E sim. aí, por exemplo, eu tô num Airbnb, ele tem uns 40 metros quadrados, eu chuto. E o prédio tem uma piscina enorme e tem uma academia que tem uns vidros, assim, do lado da Legal. piscina tem um vidro, assim. É uma coisa que você olha assim, nossa, que chique. E eu tô pagando menos que o apartamento que eu alugava em São Paulo, que tinha 15 metros quadrados. Nossa. Então, assim, Uhum. tipo, você consegue ter uma vida que você nunca teve antes, né? Morar num Sim. lugar assim legal. E claro, se for morar mesmo aqui, você consegue pagar bem menos ainda, porque o Airbnb é mais Uhum. caro, né? Então, você consegue. Lá nas Filipinas, eu morava também num prédio assim, chique, com piscina, academia, Uhum. que eu acho que no Brasil você pagaria R$ 5.000. Sim. E aqui, por exemplo, eu vou dar mais ou menos uma média.
eu acho que vai dar uns R$ 1.600 o mês. Né? E eu pagava 2.000 em São Paulo, e um negócio desse aqui, eu pagaria 5.000 em São Paulo. Então, você tem uma chance de ter uma vida, assim, tipo, um pouquinho mais acima do que você imaginou. Que, eu tô falando, assim, para pessoas que têm renda bem baixa, né? Porque, não tão baixa, né? Eu tenho, né, bem mais ou menos, né? Eu trabalhei muito tempo que eu trabalhava em São Paulo, eu ganhava R$ 1.100, né? Então, é mais ou menos assim, você consegue, né? Ter uma coisa melhor. Então, assim, é uma oportunidade de você ter uma vida diferente, um pouquinho mais acima, né? Do que você tem, dependendo, né? Não sei, depende da pessoa, depende do salário. Então, é legal. E, assim, tem que vir com mente aberta, né? Aquela coisa, porque é um lugar diferentão. A comida é diferente. Então, se não gosto de comer comida diferente, tudo vai ter que dar uma mudada no mindset, porque é tudo, assim, bem diferente. Se quiser, você consegue opções, você consegue hambúrguer, pizza, você consegue tudo. Tudo, de todas as nacionalidades, você consegue. Isso aqui é uma coisa da Ásia, você consegue tudo, né? Só que o preço é mais caro. Se quiser pagar, por exemplo, esses dias eu fui lá comprar um hambúrguer, deu acho que R$ 35 o hambúrguer, desse tipo gourmet, assim, né? Em São Paulo, isso aí é barato, né? Só que aí você vai R$ 35 por dia, vai, né? Não dá, pra mim não dá, né? E se eu posso comer por R$ 7, porque a maioria dos pratos que eu como é R$ 7, R$ 10. Um arroz, um frango, um porco. Que são gostosos. Não é muito saudável, porque eles não têm muitos legumes, assim, não é tipo, aquele monte de salada. Você vai comprar salada, aí já é mais carinho, né? Então, ou dá para comprar, tipo, a salada, você paga, tipo, uns R$ 7 na salada, mais um prato que você paga R$ 7. Ainda tá bom, dá R$ 14, tá bom. Que boa. Só que eu tô na economia, né? Eu tô super econômica, então, assim, é só um pratinho e acabou. O que eu fiz agora que eu posso cozinhar, que eu não tô em hotel, eu comprei os legumes, comprei já a comida pronta, e daí pronto, os legumes eu até faço em casa. Porque é muito melhor comer fora, é mais barato. Porque a comida tailandesa, qualquer lugar que você vai, comida tailandesa, é mais barata. Você vai no shopping, tem a parte de comida tailandesa. É R$ 10, R$ 7. Né? No aeroporto, comi por R$ 10, acho que menos de R$ 10 no aeroporto. Sabe? E no aeroporto? Lugares que sempre é super mais caro, comida tailandesa em qualquer lugar você vai achar barato. Então, assim, é muito bom. Você tem um outro tipo de vida e você conhece um monte de coisa diferente, né? Tudo diferente. É uma experiência bem legal. Bem legal. Incrível. Então, eu super indico, né? E é isso. Não, que incrível. E me conta, a gente já está aqui conversando, já tem mais de 1 hora, não parece, mas passou muito rápido. Verdade. Eu queria que você nos contasse uma coisa assim que você aprendeu dessa sua vida nômade, que você aprendeu com os moradores da Tailândia, que você assim leva para a sua vida e tem isso como um mantra. Meditação. Eu já sabia da importância da meditação antes de vir para cá. E aí eu fui... Aqui também dá para fazer, tipo... Eles chamam, tipo, de retiro de meditação, né? Então, tem gente que faz, tipo, 7 dias e você fica 7 dias sem falar nada, né? Eu não tenho como fazer essas coisas por vários motivos. Primeiro que eu tenho que trabalhar, né? Mas é outros motivos que eu não faço isso. Mas eu fiz um de meio dia. E eu aprendi várias coisas sobre o budismo, que o monge explicou tudo, e a gente aprende sobre a vida dos monges, né? Legal. E ele ensina vários tipos de meditação. Então, isso eu achei muito, muito legal daqui, e é uma coisa que eu quero levar muito comigo. Já faz, acho que 1 semana que eu tô tentando meditar 3 vezes por dia. Meditações, às vezes, pequenas, umas de 2 minutos, umas de 15 minutos. Sim. Mas já dá para ver a diferença, que eu tenho muito problema, eu tenho problema sério de ansiedade, que é uma coisa até assim, como que eu com ansiedade, problema sério de ansiedade, eu fico pulando de país em país, eu saindo totalmente da zona de conforto. Sim. Não sei. Eu sei que, assim, cada vez que eu troco de Airbnb, de hotel, os primeiros dias são meio depressivos, assim. Tipo, não me sinto em casa, né? Aquela coisa... É totalmente a zona de desconforto, né? Sim. Mas depois vai. Então, assim,
eu me conheci, e eu acho que pode ser, para muita gente pode servir isso. No começo, sair da zona de conforto. É isso. Vai dar desconforto. Fácil. Sim. Né? E dessa vez, porque assim, eu morei em muitos lugares, né? Mas dessa vez foi a primeira vez que eu senti falta da minha família. Não sei exatamente por quê, ainda tô querendo entender. E também, então, assim, tanto a dor do desconforto quanto a dor da saudade, que eu acho que a maioria das pessoas tem essa dor. Eu nunca tinha tido. Essa foi a primeira vez que eu tive essa dor junto, né? Do desconforto e, tipo, a saudade, né? Mas é aquela coisa. Passa, né? Então, assim, não é tudo flores, né? A gente sabe, tem todos... então, eu já... Teve vezes que foi mais fácil, que eu não senti saudade. Quando eu fui para a Polônia, acho que fui bem tranquila. Na primeira semana eu senti uma coisa meio estranha. Daí daquela sensação que aquilo não vai passar, que você não vai se adaptar, que vai ser ruim. Mas passou. Geralmente, eu dou geralmente uma semana. Uma semana que você fica meio estranha, legal. Fica aquela coisa meio... né? Será que é isso? Será que eu quero isso? Quero ir embora? Eu tô a sensação de querer ir embora, a sensação de... É um mal-estar, assim, normal, né? Então, o negócio é a gente entender isso, né? Entender que aquilo é um processo, né? Que é normal de sair da zona de conforto. E daí, quando eu começo a ficar, assim, de boa com o apartamento, eu já tô mudando de novo. Então, assim, o meu objetivo era ficar 3 meses no lugar só. Mas o que aconteceu? Eu queria conhecer vários lugares para Tailândia, não me contive, né? E o hotel que eu ia ficar 15 dias, no fim eu fiquei em 3, porque, né, pegou fogo, fui pro lugar das baratas, tive que mudar. Então, infelizmente, né, eu tive muitas mudanças que eu não planejei, né? Então, é uma coisa que eu acho que serve para o nosso crescimento, né? Tudo que a gente se conhece é importante, né? Então, para quem tem medo disso, pensa, é normal e passa, né? Sim. A gente tem que enfiar a cara no lugar e tal, e abrir e vai, e uma hora passa, né? E é normal, né? Sim. Então, acho que é isso. Legal. É o que eu sempre falo, muita gente fala que a vida é uma montanha russa, né? Que ela dá voltas. Mas, na verdade, a vida ela é como você andar de bicicleta. Porque, às vezes, você tem uma reta que tá fácil, mas também não tá difícil, não tá fácil, não tá difícil. Depois tem uma subida que fica difícil, depois tem uma descida que te alivia um pouco. Mas, em seguida, já tem outra subida. E você vai de subida em reta. E a vida, no final, é isso. E são coisas também que você... Para ter coisas boas, muitas vezes você tem que ter as coisas ruins, você tem que fazer escolhas, né? Então, eu fiquei um mês, fazia muito tempo que eu não morava com meus pais, eu fiquei 1 mês e meio com meus pais. Então, acho que foi por isso também que eu senti mais a saudade, né? Que eu me apeguei de novo, né, a eles, né? Então, mas é aquela coisa, para a gente realizar os sonhos, a gente sempre tem que escolher, né? Claro. A gente tem que deixar alguma coisa. E a vida nômade é feita de despedidas e deixar coisa para trás. Principalmente roupa quando não cabe mais na mala. Deixa para trás, desapego, né? Eu vou ter que fazer uma limpa quando eu sair daqui, eu vou ter que fazer uma limpa nas minhas coisas, né? Realmente, porque não tem mais como, porque eu já soquei aquela mala de tudo que é jeito. Então, assim, às vezes dá aquela dorzinha de alguma coisa, por exemplo, amizade. Como é que você vai fazer amizade se você está sempre mudando, né? Sim. Então, são ossos de ofício, não é mesmo? Ossos de ofício. Eu não sinto muita falta disso, porque eu sou uma pessoa que eu aprendi muito a viver sozinha, e agora eu tô tentando aprender a viver com gente. Porque eu realmente me isolei. Me isolei e virei muito introvertida, né? Então, não parece, mas sou. Eu compreendo. Então, assim, eu, na Polônia, antes da pandemia, eu já me isolava. As pessoas falavam, vamos sair. Eu falava assim, chama alguém sociável. Eu ia ir para casa jogar, eu era viciada em game, né? E daí chegou a pandemia, eu falei, amém, vou ficar em casa, não preciso ver ninguém, né? Claro, depois de um tempo, eu também, eu que estava feliz de ficar trancada em casa, eu comecei a ficar mal. Imagina, as pessoas que têm mais essa coisa de socializar, né? Claro. Uma hora também, a gente também escuta. Então, assim, eu não sinto falta de fazer amigos, nem nada. Eu nem procuro muito, porque eu não me socializo mesmo. Mas eu sinto falta dos amigos que eu tenho, né? Tipo, nossa, ia ser bom, né? Conversar com alguém agora. Nossa, seria bom ir para um bar com alguém agora. Sim,
Para ter aquela companhia e Nossa, tudo. é isso. Não tem mamãe, não tem papai, não tem amigo, Uhum. não tem nada. E amigo que faz A ligação tá cortando. muito bem. A gente conseguiu Voltando. fazer algumas coisas juntos, só que ela tinha um rumo dela e eu tinha o meu. Então ela Sim. foi, eu fiquei. E foi, tipo, é passageiro, é tudo passageiro, né? Uhum. Então, são ossos ofícios. Às vezes você pensa, ai, queria, né, uma coisa mais estável, mas aí você não vai ter isso. Você não vai Sim. ter essa loucura, você não vai estar conhecendo, você não vai estar Uhum. vendo milhões de coisas diferentes. E é muita informação. Eu estava até falando para o meu amigo hoje, falando assim, Uhum. às vezes cansa, porque é Sim. muita informação. É tipo assim, hoje o cara vendo o meu coisa, aí eu resolvendo ontem com o problema do Airbnb, Uhum. aí ontem tava pegando mototáxi de mala, aí tava trocando de cidade, aí tava fazendo check-out do outro Airbnb, aí tava saindo para conhecer os lugares, aí não sei Uhum. onde fica mercado, aí não sei onde fica isso. Então, assim, é muita informação. O Uhum. que é bom, porque assim, em um mês você vive o que não viveu em um ano. Sim, você Né? tá aí a top, a top. Então, isso é bom. Você vê que você está vivendo, né? Tipo, eu tô aqui há 2 meses, o que eu já fiz aqui, o que eu já Uhum. vi aqui é impressionante, né? Sim, Então, são coisas, né, que a gente tem que passar para ter tudo isso, né? claro. Então, sempre tem os dois lados, né? E aprender a E, viver com isso. exatamente. E Levando. eu daí, às vezes, eu penso, que saudade, tal, quero voltar, mas eu penso, calma, foco, agora eu tenho isso, agora eu tenho essas Uhum. viagens. Então, eu vou aproveitar e viver isso agora. E depois eu volto e abraço meus pais. Mas agora é isso que eu Uhum. tenho e é isso que eu vou Claro, viver. Né? claro, com certeza. Isso. Fernanda, muito obrigado por ter aceitado estar conversando conosco aqui, por estar compartilhando um pouquinho da sua história, da sua experiência, que é uma experiência incrível. Te agradeço de Muito obrigada. coração. Espero que Obrigada possa. pela oportunidade Não, também. que isso. Espero que possa dar certo na sua viagem, na sua trajetória, que você possa estar conquistando e conhecendo muitos mais lugares. E você pode ter certeza, se algum dia você vir aqui na Espanha, você pode falar, Dodô, tô indo aí, bora dar um rolê, Opa! tomar uma Quero cerveja. experimentar a bebida estranha. A horchata, a gente vai, Horchatas Miguel, que lá é top demais. E é isso aí. Então, Maravilha. muito obrigado de coração. Se quiser mandar Obrigada a um oi pro você. pessoal. Obrigada, gente. Eu espero que vocês se aventurem também nesse mundo, Sim. porque é um mundo maravilhoso, com muita coisa pra gente Uhum. ver. Então, bora que bora. Se quiserem, posso divulgar? Pode, claro. Se quiserem me seguir, o meu Uhum. Instagram. Eu fiz um Instagram especial para viagem, que eu Uhum. espero que eu continue com ele para sempre, né? Vamos ver. Eu vou Que se pôr ele chama. aqui também no cantinho. Ok, perfect. Perfect. Olha, ó, mistura do inglês. Eu quase não falo português, Acontece, né? acontece. Eu também falo um monte de espanhol aqui. Então, é uma loucura de línguas, né? Então, no começo eu tive muito. Uhum. Porque o meu cérebro, ele queria ativar uma língua asiática. E ele Uhum. queria ativar o coreano, né? Então, deu um tilt, Sim, assim, mas já passou, já não não tem mais isso. acontece. É normal, né? Então, o meu Instagram é My Way on TW, que seria My Way Uhum. on the Way, mas uma criatura já alugou, né, o meu nome, Uhum. então eu tive que botar só My Way on TW, que, né, é o meu jeito de ir nos lugares loucos, né? My Claro. Way on the Way. Então, se quiserem me seguir lá, Uhum. bora lá. Perfeito, perfeito. Fernanda, muito obrigado. Sucesso aí na sua Obrigada. caminhada e tamo Obrigada, junto. você também. Tamo Tchau, junto. pessoal. Se Tchau, cuidem. tchau.